Vamos para a palavra do Senhor. Eu vou ler, depois a gente já ora e eu já venho com a palavra. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho trabalhado duramente para o Senhor Deus dos exércitos, porém o povo de Israel não cumpriu a sua aliança com o Senhor, e derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas. Sou o único que sobrou, e agora estão tentando matar-me também. Saia e ponha-se no monte diante do Senhor, pois o Senhor vai passar. O Senhor disse a ele. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um vento de tempestade atingiu a montanha. Era um vento tão forte que as pedras saíam do lugar diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se um som de brisa suave. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque o teu vento sopra sobre as nossas vidas. A tua palavra, Senhor, traz vida. A tua palavra traz direção, traz resposta. Senhor, que ninguém saia daqui sem entender o que o Senhor tem a dizer. Que ninguém termine esse vídeo sem entender o que o Senhor tem. Usa-me mais uma vez como o Senhor usou pela manhã. Em nome de Jesus. Amém. O texto fala sobre Elias, e Elias não estava vivendo a melhor fase da vida dele. Ele já teve dias melhores. E a maturidade cristã nos ensina que a vida é assim. Às vezes nós estamos no monte, mas às vezes nós estamos no vale. Às vezes estamos nos melhores lugares, às vezes estamos nas cavernas, escondidos. Mas a boa notícia é que a Bíblia nos mostra que, seja onde nós estivermos, se confiarmos, entregarmos a nossa vida, Deus sempre estará conosco. Jeremias capítulo 23, verso 23, o próprio Senhor diz: sou eu apenas Deus de perto? Declara o Senhor. Não, também um Deus de longe. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso 28. Porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Estavam completamente errados. Os sírios achavam que o poder de Deus estava limitado a um tipo de lugar. Imaginavam então que se mudassem o território da batalha, a vitória seria certa. E Deus provou que não. Por quê? Porque Deus é o Deus das montanhas, mas também é o Deus dos vales. Deus é o Deus que está perto, mas também é o Deus que atinge aqueles que estão longe. Eu quero que você já levante a sua mão agora em nome de Jesus, porque pode te faltar muitas coisas, mas uma coisa nunca vai te faltar no nome de Jesus. Porque se você tiver isso, todas as outras coisas serão consequências. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que quer dizer? Eu declaro em nome de Jesus que nunca vai te faltar a presença de Deus. A presença de Deus, seja nos vales áridos, difíceis, ou seja nas montanhas, celebrando as vitórias e as conquistas, seja nas cavernas, ou seja nos palácios, onde você estiver, que a presença de Deus esteja com você, te ajudando, te trazendo consolo, te trazendo alegria, te trazendo paz, te trazendo senso de realidade espiritual, em nome de Jesus. Que não falte a presença de Deus na sua casa, que não falte a presença de Deus no seu trabalho, que não falte a presença de Deus na sua família, que não falte a presença de Deus dentro de você, no nome de Jesus. Se você recebe isso, celebra a presença de Deus. Esse é o maior de todos os presentes. Quem tem Deus tem tudo, quem não tem Deus não tem nada.
Elias tinha provado do poder de Deus. Elias aparece na Bíblia como simplesmente um homem de Tisbe, o lugar de onde ele veio. E ele entra na presença do rei, um rei impiedoso, casado com uma mulher pior que ele. O nome do rei era Acabe, a mulher era Jezabel. E esse homem, esse profeta de Deus, Elias, aponta o dedo para aquele casal e diz assim: olha, vocês têm feito o que desagrada ao Senhor. E eu estou aqui para afirmar que não vai chover enquanto a minha palavra estiver vigente. Ele não temeu. Ele não falou o que queria o rei ouvir. Porque profeta de verdade não fala o que as pessoas querem ouvir. Ele fala o que Deus quer falar. E ele falou e simplesmente não temeu, porque ele sabia que a presença de Deus estava com ele. E a presença de Deus levou ele para um lugar seguro. Ele foi para um lugar, um riacho de Querite. E ali ele foi alimentado pelos corvos. E quando o riacho secou, Deus o enviou à casa de uma viúva completamente improvável e disse: essa viúva vai cuidar de você. Quando ele chega, a viúva estava fazendo o pedaço de pão, bolo, a última refeição, porque a seca tinha castigado aquele lugar. Ela ia comer com o filho e estariam preparados para a morte. Elias chegou e disse assim: assim diz o Senhor, me dê dessa comida primeiro, e nunca mais vai te faltar comida na sua panela. E assim aconteceu. Aquela mulher, um gesto de fé, entrega para o homem de Deus aquilo que ela estava preparando para ela e para o filho. E a Bíblia diz que o azeite e a farinha não faltaram na casa daquela mulher. Elias fez um milagre, o menino morreu e Elias ressuscitou. Elias viveu um tempo maravilhoso, porque ele foi confrontado e ele também confrontou os profetas de Baal. Baal era o deus falso dos cananeus. Baal era o deus da fertilidade, era o deus da chuva. Que contradição, o Deus da chuva não fazia chover. Deus fez secar para mostrar que quem comanda os céus é o Senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, é o Yahvé, o El Shaddai, o El Elyon, o Adonai. E a Bíblia diz que até meio-dia aqueles profetas de Baal ficaram clamando, e eles cortavam, faziam sacrifícios, mas nada acontecia. Mas a Bíblia diz que quando Elias clamou ao Deus dos céus, derramou água sobre aquele sacrifício. E quando eu era pequeno que eu digo na fé, 17 anos, quando me converti, recém-convertido, eu li aquele texto e a Bíblia diz que Elias pegava aquela água e derramava sobre o sacrifício. A Bíblia diz que o fogo vinha e consumia o sacrifício e secava toda aquela água. Eu pensava, uau, Elias tornou mais difícil ainda e Deus vem e seca tudo. Mas na verdade não era isso. O que eu fui entender mais tarde é que aquela água era a maior e a melhor oferta, porque não tinha água. Era tempo de sequidão, 3 anos, quase 3 anos e meio sem chuva. E Elias nos ensina, quando para o fogo descer do céu, você tem que ser inteiro. Ele entregou tudo, toda a água, o que tinha de mais precioso, ele derrama naquela água e o fogo desce. Aqueles profetas falsos, eles foram mortos naquele lugar. E Elias estava vivendo o melhor momento da sua vida. Mas cuidado, porque por muitas vezes nós não sabemos administrar o nosso coração nos momentos de vitória. Escuta o que eu vou dizer. São nas suas maiores vitórias que você precisa tomar mais cuidado. São nas suas grandes vitórias que você não pode baixar a guarda, porque é nessa hora que o inimigo está furioso e vai fazer de tudo para roubar sua alegria. Ele vai fazer de tudo para roubar a comemoração, a festa, a celebração, o louvor ao Senhor. A Bíblia diz que Elias ainda estava comemorando isso, quando mandaram um recado para ele de Jezabel,
a rainha dizendo que ia matá-lo em 24 horas. Eu não sei porquê, mas esse homem que tinha vivido tantas experiências com Deus se abalou, desejou a própria morte, foi para o deserto e ficou ali no deserto, ficou mal, porque foi vencido por ele mesmo. Estava cheio de conjecturas. Não deixe as conjecturas dominarem a sua mente. O que é conjectura? Você já ouviu alguém dizendo para outra pessoa assim: para de conjecturar? O que é conjecturar? Segundo o dicionário, é supor, é deduzir que algo é provável, com base em presunções apenas, evidências incompletas, pressentimentos. E tem tanta gente sofrendo, porque está conjecturando. Gente que não dorme à noite porque está conjecturando, está sofrendo antes do tempo, por coisas que nem vão acontecer, por coisas que nem são reais, por mentiras diabólicas, conjecturando. Sabe quando você pensa: eu vou falar com aquela pessoa, e aí você já pensa o que ela vai falar para você, e você já pensa na sequência, você vai conjecturando, e você vai se armando, e você vai criando uma resistência dentro de você, autodefesa, e você começa a viver num campo minado, porque trabalha a conjectura. Você vê alguém conversando, alguém falando baixo, e você pensa: já está falando de mim. Conjectura mata. Conjectura destrói a nossa fé e rouba o nosso presente. É por isso que a Bíblia diz que basta o amanhã os seus próprios males. A gente tem que pensar com moderação. Saúde emocional tem que ser prioridade nos dias de hoje. Temos que guardar a nossa mente. E guardar a nossa mente é não pensar o que você não deve pensar. A Bíblia fala muito sobre pensamentos, e diz o que a gente deve pensar e o que a gente não deve pensar. Pensar no amanhã de forma excessiva. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter sonhos, eu não estou dizendo que a gente não deve ter planos, isso é muito importante. Mas eu estou dizendo que você não pode deixar isso dominar e roubar o seu hoje. O que é ansiedade? É exatamente isso. É trazer o futuro que nem existe, e talvez ele nem exista quando se trata de preocupações e de suposições. E isso atrapalha o seu dia, isso destrói a sua fé. Isso faz com que os seus olhos sejam contaminados, que os seus ouvidos se tornem tendenciosos, que o seu coração fique sujo. Em nome de Jesus Cristo, que você seja liberto hoje de todas as conjecturas do diabo, que tem feito você ocupar a sua mente com coisas que não são reais, com preocupações que não são reais. Em nome de Jesus Cristo, que a sua mente seja limpa hoje, porque se ela não for, ela vai ser bombardeada como a mente de Elias foi. Ele foi tão prejudicado. Qual foi a conjectura de Elias? Todos os profetas, eles morreram, ou eles se dobraram diante do falso Deus. Eles abandonaram a justiça de Deus. Foi isso que ele falou no texto que nós lemos. Ele estava amargurado, ele estava ressentido, ele estava se sentindo traído, ele estava com medo de Jezabel. Ele estava sendo tão bombardeado que ele estava desanimado. A Bíblia diz que ele ficou ali no deserto pedindo a morte, dormiu. E como Deus é paciente, como Deus é paciente comigo e com você. É por isso que Ele é Deus, porque nós não temos essa paciência muitas vezes com as pessoas à nossa volta. Mas Deus é aquele que tem paciência conosco. Às vezes você não tem paciência com os outros, mas Deus tem paciência com você, não é? Por quantas vezes nós abusamos? Deus está dizendo para a gente, está enchendo a gente da palavra. Quantas vezes termina o culto, prega uma palavra dos céus. Quantas vezes, glória a Deus, que faz muito tempo que isso não acontece.
Mas quando eu termino o culto, alguém chega e diz assim: ai bispo, olha, eu estou com isso. E ela está falando exatamente aquilo que eu preguei. Eu falo: meu Deus, você não ouviu nada que eu preguei, meu filho. Você não ouviu nada que eu falei. Você não ouviu o que Deus trouxe para você hoje, a palavra que Deus trouxe para você. E Deus tem paciência com a gente, porque por muitas vezes Ele fala, e a gente continua com os nossos argumentos, com as nossas desculpas, para continuar nesse lugar de prostração. Elias estava completamente prostrado. A Bíblia diz que ele estava ali desanimado, querendo a morte, e um anjo vai até ele e diz: Elias, acorda porque o teu caminho é longo, come do pão, beba da água. Preparou uma refeição para ele, mas a Bíblia diz que ele comeu, ele bebeu e ele voltou a dormir, como muitas vezes fazemos. Ouvimos uma palavra, mas entramos de novo no sono espiritual. O anjo mais uma vez acorda Elias e diz mais uma vez: você precisa comer e dormir porque o seu caminho é longo. Elias come, bebe e caminha 40 dias e 40 noites com a força daquela refeição. Porque a refeição que vem de Deus é sobrenatural, para fazer você fazer o que você nunca fez antes. A refeição que nós recebemos aqui no domingo, que recebemos aqui na quinta-feira, é o que nos mantém. Tem tanta gente que diz assim: poxa, eu estou sem fé, a minha fé está fraca. Você pergunta: você está indo ao culto? A pessoa diz: não estou, porque eu estou desanimado, estou sem fé. Você está ouvindo o culto? Você está assistindo o culto, a transmissão? Não estou. Você está lendo a Bíblia? Não, eu estou tão desanimado, eu vou ler a Bíblia, eu tenho sono. E como é que você quer ter fé? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você quer que Deus abra a sua cabeça e coloque fé em você? Não, meu filho, você tem que ouvir. E ouvir, até que o seu coração seja inundado por fé. Para de vazar pela boca. Eu trabalhava na bicicletaria. Todo dia vinha alguém com o pneu furado. Eu amava trabalhar na bicicletaria, só que não. Eu desmontava o pneu, passava aquela câmera de ar na água e nada. Mandava o homem embora, da outro dia ele vinha: você não viu direito, está furado. Eu: não tá. Gente do céu, teve um dia que eu olhei para aquele pneu e falei assim: hoje você não me escapa. E enchi ele e deixei ele do meu lado o dia inteiro, a tarde inteira. E de repente eu escutava tss. Eu falava: não. Colocava ele na água e nada. Teve uma hora que eu fiquei com ele na água e fiquei passando até ele. Daqui a pouco ele tss. Descobri. Era o bico. Uau, que espiritual. Porque às vezes a fé vaza pelo seu bico. Deus te enche aqui, e ali na praça de alimentação ou na saída você já está vazando a fé que você recebeu. Como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e manter Ele dentro de nós. Elias entra na caverna. Você acha que você se esconde de Deus? Quando Elias chega na caverna, sabe o que Deus diz? O que você está fazendo aqui, Elias? Deus não disse o que você está fazendo aí, Ele disse o que você está fazendo aqui. Por quê? Porque quando Elias chegou, Deus já estava lá. Toda vez que você tenta esconder de Deus, Ele já está onde você está planejando ir. E Ele está dizendo para você o que você está fazendo aqui. Às vezes Ele está falando para você numa balada. Quando você vai para uma balada, antes de você entrar na balada, Ele está dizendo para você o que você está fazendo aqui. Às vezes você está indo para o crime, está fazendo coisas criminosas. Deus já te livrou, e essa palavra está vindo agora. Deus já te livrou, e você está indo para praticar crime, e o Senhor está dizendo: o que você está fazendo aqui? Uau, Deus te ama tanto que Ele está falando de novo. Elias entrou naquela caverna e Deus estava dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe o que Elias precisava? De uma nova experiência com Deus.
Quem tem experiência com Deus muda de vida. E o Senhor disse assim: vai lá para fora, sobe no monte, Elias, porque eu vou passar. Essa palavra é tão atual para os dias de hoje. É Deus falando para mim e para você: saia da caverna, no lugar onde você não consegue ver nada, está tudo escuro, e suba para o monte. Vá para o lugar alto, onde a sua visão é ampliada e você vai conseguir ver o que eu vejo. A Jéssica é da nossa equipe de adoração. Eu nunca esqueço. Ela estava vindo para Ribeirão Preto. Ela estava no carro e de repente atropelou uma pombinha na estrada. E o ímpeto dela foi dizer: que pombinha burra, por que estava voando baixo? O algo espiritual. Porque por muitas vezes nós somos como essa pombinha burra. Estamos voando baixo. E toda vez que a gente voa baixo, a gente é atropelado pelo medo. A gente é atropelado pelo desespero. A gente é atropelado pelas coisas desse mundo. É por isso que Deus está dizendo para Elias: suba, vá para o monte, para o lugar onde os seus olhos vão ser abertos e você vai conseguir ver de cima para baixo como eu vejo. Elias foi. E quando Elias chegou, aconteceu ali uma manifestação. Fenômenos começaram a acontecer. Nós lemos que veio um vento forte. Era um vento tão forte que as pedras saíram do lugar. Guarda isso, meu filho. Deus age no vento. Nós já aprendemos nas mensagens passadas. Foi o vento que Deus soprou que secou o mar vermelho para o povo passar. Foi o vento que Deus soprou que secou a água do dilúvio. Deus usa o vento. Mas dessa vez diz a Bíblia que Deus não estava no vento forte. Então veio um terremoto. E Deus já usou muitas vezes o terremoto na Bíblia. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que Jesus estava na cruz. E antes dele dizer: Pai, está consumado, antes dele entregar, olha o que aconteceu no verso 50 do capítulo 27 de Mateus. Jesus, porém, bradando novamente em alta voz, entregou o Espírito. E naquele momento, o que aconteceu? O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu. Isso é terremoto. Era Deus mostrando: vocês mataram o meu filho. Uau! As rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos santos, diz a Bíblia, que tinham morrido, foram ressuscitados. Andaram pela cidade. Meu Deus, isso é muito forte. Deus usando o terremoto na morte do seu filho amado. Jesus ressuscita. E as mulheres vão bem cedinho. Aquelas mulheres que acompanhavam Jesus. Maria Madalena era uma delas, aquela que Jesus expulsou os 7 demônios. E a Bíblia diz que as mulheres chegaram. E quando elas chegaram, Jesus já não estava no sepulcro, mas o sepulcro ainda estava fechado. E tinha um anjo. E olha o que aconteceu. Mateus 28, 2-6. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar. Aleluia. O terremoto veio, o sepulcro foi aberto, e a grande surpresa: Jesus já não estava lá, ele já tinha ressuscitado. Ele continua vivo, ele continua no trono, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quer ver um outro momento em que Deus usa um terremoto para se manifestar?
A bispa falou sobre isso, Atos 16, 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão onde estavam Paulo e Silas foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. Deus se manifesta através do terremoto. Mas desta vez, a Bíblia diz que o terremoto que veio diante de Elias, Deus não estava nele. Então veio o fogo. E Deus, Ele já usou o fogo muitas vezes. E Apocalipse diz que Ele vai usar de novo. No final de todos de tudo, final dos tempos, o fogo, Ele vai se manifestar como justiça. Deuteronômio capítulo 5, verso 4, diz assim: o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo no monte. O próprio Elias, ele viu a presença do fogo quando ele orou, como eu disse agora há pouco, a respeito da água derramada sobre o sacrifício. Olha o que diz o texto, primeiro livro de Reis 18, 38, diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Hebreus 12, 29 diz: o nosso Deus é fogo consumidor. Ou seja, Deus usa o fogo quando Ele quer, mas Ele não quis usar o fogo, porque a Bíblia diz que desta vez Deus não estava no fogo. Então onde Ele estava? A Bíblia diz que veio, algumas versões chamam de cício, uma brisa suave. E Deus estava ali. Uau! Eu não sei se você já está começando a entender onde eu quero chegar. Mas o mesmo Deus que usa o vento forte, o Deus que usa o terremoto, o Deus que usa o fogo, algumas vezes usa a brisa suave para se manifestar. Não era um som de voz de trovão, como aquele que todos ouviram quando Jesus estava sendo batizado. Não, era um sussurro suave. Sabe o que Deus estava mostrando? Mostrando para Elias e mostrando para nós uma verdade que todos nós precisamos saber e nunca esquecer. Escuta, às vezes Deus é discreto. Às vezes você está esperando um vento forte, às vezes você está esperando um terremoto, às vezes você está esperando o fogo, e às vezes Deus está se manifestando através da brisa, discreto. Ele sabe ser discreto, não na vista dos outros. Tem coisas que Ele faz longe de todo mundo. Tem coisas que Ele faz em público para todo mundo ver. Mas tem momentos que Deus é discreto e faz longe dos olhares. Faz no seu quarto enquanto você ora. Faz com você na sua casa. Faz com você no seu carro. Quando você olha na Bíblia, você vai ver que os grandes feitos de Deus envolvem o fogo, envolve o vento, envolve o terremoto, mas nenhum deles se compara ao maior e mais poderoso feito por Deus. Deus agiu de forma tão discreta, com uma brisa suave. Ele estava fazendo aquilo que Ele ainda não tinha feito de mais poderoso no mundo. O mundo nunca viu algo tão poderoso que veio de uma forma tão discreta, longe de todos os olhos. Uma virgem recebia a brisa do Espírito Santo. Os vizinhos não sabiam, os parentes não sabiam, nem José sabia. Era só o anjo e Maria.
E o anjo dizendo para Maria: bem-aventurada és tu, bendito é o fruto do teu ventre. Maria, Maria, agraciada você foi escolhida, e você vai gerar aquele que vem para salvar a humanidade, para salvar o mundo. No discreto, Deus executou o plano perfeito de salvação. O plano perfeito de salvação. Jesus, o plano perfeito. Dentro daquela barriga, de forma tão discreta, o Salvador ia crescendo. Aquele que dominaria sobre os quatro ventos, ele vinha crescendo, crescendo. O nascimento foi tão discreto. Jesus não nasceu num berço de ouro. Ele nasceu numa manjedoura discreta. Ninguém sabia. Poucos, dá para contar nos dedos da mão, aqueles que tiveram uma revelação de que aquela criança era o Salvador do mundo. De forma discreta, Jesus cresceu, e ninguém sabia quem ele era. Achavam que ele era só o filho do Zé e da Maria, e crescendo, ajudando o pai na carpintaria. Só foi aos 30 anos de idade que chegou o momento de Deus não ser mais discreto. Quando ele estava no Jordão para ser batizado, a Bíblia diz que ele orou, o céu se abriu, e uma voz veio do céu dizendo: este é o meu filho, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. Ah, meu filho, mas de verdade, só na ressurreição mesmo que todos começaram a entender que verdadeiramente aquele homem que morreu na cruz não era um profeta, não era um milagreiro, não era qualquer um, não era um mestre, mas era o Filho de Deus. Porque todos que morreram, todos os profetas, eles ficaram nos seus sepulcros, todos os milagreiros ficaram nos seus sepulcros, mas o Filho de Deus ressuscitou. Aleluia! Tem coisas que Deus faz de forma tão discreta que se você não prestar atenção, você não celebra e não entende o que Deus está fazendo. Eu estou fazendo algo novo, vocês não percebem? Até um caminho no erro eu tenho preparado, diz o Senhor. Esqueçam as coisas do passado. O Deus do vento forte é o Deus da brisa. É o Deus do discreto, da discrição. E na discrição Ele tem mudado as nossas vidas. Até que chegue o momento em que todos vão entender. Deus está trabalhando no secreto. Era isso que Ele queria dizer para Elias. Elias, você não viu. Você não percebeu, Elias. Mas enquanto você estava lá querendo a sua morte, eu estava trabalhando, Elias, discretamente. Quando você achava que estava tudo perdido, Elias, eu continuava com o controle nas mãos. Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você que está olhando para a sua vida e diz assim: eu não estou vendo Deus agir. Deus nunca esteve com os braços cruzados, meu filho. Ele continua trabalhando para aqueles que nele esperam. Ele não pode contrariar a palavra dele. O que você precisa entender é que nem sempre você vai ver, e nem sempre você vai perceber, porque às vezes vai ser como uma brisa suave. Eu sei que quando aquela brisa suave veio, ela devolveu 3 coisas para Elias, e eu termino aqui. A primeira coisa que ela devolveu para Elias
a direção. 1 Reis capítulo 19, verso 15, o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Sabe que aquela palavra estava dizendo para Elias: refaça esse caminho onde você se perdeu. Olha para mim. A brisa está dizendo para você hoje, o Espírito Santo que sopra de forma discreta: você vai percorrer o caminho de volta por onde você passou e se perdeu. Onde você, por muitas vezes, deu mau testemunho, você vai passar de novo. Só que agora, você vai voltar acompanhado da brisa, acompanhado do Espírito. Elias voltou não como ele passou, ele voltou diferente. Ele voltou diferente porque agora Deus estava reafirmando dentro dele as verdades que ele precisava saber. Onde ele foi humilhado, ele estava passando de forma diferente. Eu declaro sobre a sua vida que você vai voltar e refazer o caminho onde você se perdeu com seus filhos, o caminho onde você se perdeu com a sua família, o caminho onde você se perdeu nos negócios, o caminho onde você se perdeu emocionalmente. Você vai voltar, mas você vai voltar diferente, porque agora o sopro do Espírito Santo está sobre a sua vida. Ele está te devolvendo a direção. Aleluia! Segunda coisa, ele devolveu o propósito. A gente sem o propósito, a gente quer a nossa morte mesmo. Sem o propósito a gente desanima. Uma pessoa sem um propósito é uma pessoa vencida. A gente precisa de propósito. E Deus devolve o propósito para Elias. Ele achava que era o final da vida dele. Tem muita gente aqui que acha que já terminou. E Deus está dizendo: não, filho, a sua história só está começando. Eu estou devolvendo para você o propósito. E sabe qual era o propósito que Deus estava entregando para Elias? Você vai ungir 2 reis e 1 profeta. Uau, que responsabilidade. 2 novos reis. O rei de Arã e o rei de Israel. E o profeta que ficaria no lugar dele, que teria porção dobrada, Eliseu. Os maiores feitos de Elias ainda estavam por vir. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus, que o propósito do Senhor volta para a sua vida. E eu declaro que os maiores feitos da sua vida ainda estão por vir. Terceira e última coisa. Devolveu a confiança. É quando Deus estava dizendo para Elias assim, ó: eu nunca perdi o controle, Elias. Quem perde a confiança fica no meio do caminho. Elias andava com Deus, mas perdeu a confiança. Sabe o que eu me lembrei hoje? Me lembrei de um momento em que eu viajava muito, pregava em todos os lugares, em vários estados, antes de ser pastor. Eu fui para Minas. Eu fui pregar em Passos. Viviane comigo e Valentina era pequenininha. Valentina tinha 3 anos mais ou menos. E quando nós chegamos lá em Passos, fomos para a igreja. E Valentina tinha uma boneca. Pensa numa boneca que era um grude. Ela pegava essa boneca e essa boneca era como se desse confiança para Valentina. A Valentina pegava essa boneca e a Valentina ela enfrentava os desafios tudo com a boneca. Ela tinha um nome, Isabela. Onde Valentina ia, Isabela estava com ela. Pensa na Isabela feia. Não tinha cabelo, mas era amada pela Valentina. Colocava a Valentina no carro, ela: cadê a Isabela? Senão ela não ia. Tinha que estar com a Isabela. E nós fomos pregar. Preguei. Valentina dormiu, coloquei ela no carro. Voltamos. E cadê a Isabela? A gente fez uma operação Isabela da Polícia Federal, procurando a Isabela em todos os lugares. A gente queria comprar uma boneca igual, que ficou em Passos. O que nós vamos fazer? Nem sabia onde tinha ficado.
E não achava outra boneca igual. Procurou em Avaré, a família da Viviane procurando em Avaré. Cardoso eu nem procurei porque não ia ter. Procuramos a Isabela em todos os lugares. Região, Araraquara. Todas as lojas de brinquedo aqui de São Carlos. Ninguém achava uma boneca igual a Isabela. E Valentina começou a ficar desesperada. Cadê a Isabela? Cadê a Isabela? Cadê a Isabela? E chorava e chorava. Eu liguei para Osana nas alturas. Osana era a moça lá de Passos. Eu falei, Osana do céu, me ajuda. Procura para mim aí, filha. Perdeu a Isabela. Ela, quem é essa criança? Eu falei, não, é a boneca. Procura ela. Valentina perdeu a Isabela. Ela foi no hotel, não tinha. Não estava. Ela foi na igreja. Adivinha? Achou a Isabela onde? Onde? Na igreja. Sabe o que ela fez? Foi, e agora? Eu falei assim, paga uma passagem de ônibus para ela, coloca cinto de segurança, eu vou esperar ela na rodoviária às 5 da tarde. 5 da tarde chegava o ônibus de Passos, eu lá na rodoviária, esperando uma boneca. Peguei essa boneca, cheguei em casa. Jefferson, você tem a imagem da Valentina pequenininha aí? Olha isso. Aí foi o momento que ela recebeu a Isabela, gente. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Foi uma festa. Mas o que tem essa mensagem o que tem essa história com isso que eu estou falando? Lembra que eu falei para você? A Isabela era o que para a Valentina? Dava o que para ela? Confiança. E onde ela perdeu a confiança? Onde? Onde? Uau, que espiritual. Porque tem muita gente perdendo a confiança onde deveria achar. Gente machucada, gente frustrada com pessoas que perdem a confiança na igreja, andando com Deus. É por isso que quando a brisa suave soprou, Deus devolveu a confiança para Elias. Por que ele perdeu a confiança? Ele achava que todos os profetas tinham morrido ou tinham se dobrado diante do Deus falso. Ele sofreu, ele conjecturou. Olha, por isso que você não pode conjecturar. Porque como essa história termina? Deus falando para ele, Elias, deixa eu te contar uma coisa. 1 Reis 19, 18. Eu reservei 7.000. São 7.000 profetas em Israel. Todos aqueles cujos joelhos não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja a boca não beijou. O que Deus está falando? Conservei. Tipo, Jezabel não encontrou eles. Eu protegi eles. 7.000 que não se dobraram diante do falso Deus, eu escondi eles. Elias, eles estão salvos. Elias, você não está sozinho. Em outra, se fosse eu falando, viu Elias? Viu? Conjecturou? Sofreu? À toa. Porque Deus guardou 7.000. Você achava que você era sozinho? Você não estava sozinho não, meu filho. Sabe o que Deus estava dizendo para Elias? O que Ele está dizendo para você hoje? Eu nunca perdi o controle. Eu nunca perdi o controle. Eu sempre continuo no controle. Então para de conjecturar e receba de volta a minha confiança. Aleluia! Fica de pé. Fecha os seus olhos. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir.
Ouça o que Deus está falando para você agora. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. É no altar que Ele fala. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como está. Esse é o convite que Ele tem para você. Venha como está. Se você se encontra como Elias, vem para frente. Vamos orar juntos por você. Se você está sendo bombardeado, se você sofre com as conjecturas, se o medo tem bombardeado você, você sofre por coisas que nem vão acontecer. Em algum momento você perdeu a direção, perdeu o propósito, você perdeu a confiança. Não se envergonhe diante dele, porque Elias era um dos grandes profetas do Senhor, um dos mais poderosos profetas que pisou nessa terra. Mas ele foi abalado. Não se culpe. Elias disse: eu não sou melhor do que os meus pais. Para de se culpar daquilo que Deus não te culpa. Para de carregar uma carga que não é Deus que está colocando sobre você. Hoje é dia de desarmar-se, de abrir-se para Ele, dizer: Senhor, eu preciso tanto do Senhor. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Eu preciso do seu toque. Vem para frente. És mais real que o ar em meus pulmões. Aleluia, Jesus. Os teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba! Abba, eu pertenço a ti. Abba, Papai querido, eu pertenço a ti. obrigado, Jesus. Obrigado, Abba, Papai querido. O Senhor é a nossa realidade. Eu te apresento essas pessoas que estão aqui no altar, todas elas, que diante de ti estão dizendo: eu preciso do Senhor. Toca nelas agora. Toca na mente delas agora. Renova a mente. Nós repreendemos todos os pensamentos que não são teus. Todos os pensamentos que contrariam a tua verdade.
Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos libertos pela tua verdade. O Senhor tem pensamentos de paz e não pensamentos de mal ao nosso respeito. Os teus planos são sempre melhores e maiores do que os nossos. Queremos colocar a nossa mente agitada diante de Ti. Renova a nossa mente. Renova os nossos pensamentos e tira dos nossos pensamentos as mentiras. Coloque as Tuas verdades a nosso respeito. Nós queremos viver a Sua verdade, somente a Tua verdade. Eu repreendo no nome de Jesus Cristo todo sofisma, toda prisão na mente. Eu declaro liberdade para as mentes aqui hoje. Que a Tua alegria possa fluir sobre essas mentes. Que haja paz. Toda inquietação seja substituída pela paz. A paz que excede todo o entendimento. A paz que domina, que lança fora todo pensamento de medo, todo complexo, todo sentimento de inferioridade, de vitimização. Eu declaro paz nos pensamentos, declaro ordem nos pensamentos, clareza nos pensamentos, e eu expulso os pensamentos de mal, os pensamentos de morte, que todos caiam por terra. Sopra agora a Sua brisa suave sobre eles. O Senhor é discreto. Sopra sobre eles e devolve a direção. Devolve o propósito. Devolve a confiança. Eles possam voar alto, não mais baixo, para serem atropelados. Não vamos ser atropelados. Vamos voar alto. O Senhor é o Deus dos vales, mas também é o Deus dos montes. O Deus que traz liberdade para o nosso pensar. Eu repreendo todo o pânico, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a doença da alma. Hoje é o fim dessa doença. Tem cura, tem libertação, tem vida, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo da verdade seja sobre você, sobre a sua casa. Que Ele te guarde agora, que Ele te leve em segurança, que os anjos do Senhor estejam com você na volta para casa, e que você tenha uma semana incrível, sobrenatural, cheia da presença e das novidades de Deus. Que você durma bem essa noite, descansando à sombra do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amo vocês. Deus abençoe.